Isso. Valeu, amém. Boa noite, Betânia. Boa noite para você também que nos acompanha na internet. Eu quero dar uma palavrinha rapidinho acerca dessas ações de Natal. E eu não quero falar como membro da diretoria da igreja, não quero falar como uma liderança de ministério, eu quero falar como um membro, como a gente costuma falar, membro comum. Eu queria te encorajar a participar de uma dessas ações ou de quantas você puder participar. E vou dar um resumo rápido falando do meu olhar. A questão do SOS, gente, ano passado eu participei junto com a Gisele, minha esposa, e é muito além do que um trabalho, é muito além do que um serviço. Quando a gente chegou lá no mercado, ano passado, a gente teve a oportunidade de trabalhar em dupla. E quando a gente chegou, viu que ia fazer aquelas divisões das duplas ali, eu falei, Gisele, vai para um lado, eu vou para o outro, que a gente vai se conectar com pessoas que a gente não tem essa conexão. Então é muito além de um trabalho, é uma conexão, você tem a oportunidade de estar trabalhando, servindo e ao mesmo tempo conhecendo história, falando um pouquinho da tua história, conectando com pessoas, e isso vai ser igreja. Aqui na comunidade, que a gente chama do Natal Feliz, eu vejo como uma coroação. A igreja, juntamente ali com o ICV, o ano todo ali servindo as crianças, as famílias da comunidade. Quando chega nesse final de ano, a gente tem a oportunidade de subir lá e coroar esse ano de trabalho, esse ano de serviço, tendo a oportunidade de se alegrar ali. Então, eu queria te encorajar a viver essa experiência. Você que nunca foi, você que já foi, sabe como é. Queria te encorajar a continuar indo. O Natal do dia 24, a ceia de Natal, eu nunca fui para trabalhar. Às vezes que eu tive a oportunidade de ir, eu fui para poder sentar à mesa e comer junto com os nossos irmãos em situação de rua. E ano passado eu tive uma experiência muito forte. Um amigo meu de infância estava ali como um drogado, e quando eu cheguei, geralmente eu sento, fico um pouquinho, vou passando pelas mesas, e eu fiquei ali o tempo todo com ele. E ele é um amigo de infância, um amigo no qual a gente já usou drogas junto. E ele me perguntou, o que aconteceu com você? E eu falei, foi esse Jesus que a gente de alguma forma está pregando aqui, está trazendo. E eu falei assim, por que você não volta para casa, cara? Ele falou, cara, por incrível que pareça, viver na rua ainda é bem melhor do que estar no meu ambiente de casa. E a ação do apadrinhamento, eu acho que é o xodozinho, né? Porque são crianças. Então eu queria te encorajar também a apadrinhar uma criança. É um dia lindo, é um dia muito festivo, é um dia maravilhoso, é muito bom poder abençoar a vida de crianças. Eu acho que um dos papéis de nós, enquanto igreja, é de cuidar das crianças, é de potencializar as crianças. E falando também um pouquinho da minha história, eu vim de um contexto que eu fui nascido e criado dentro de uma comunidade, então com 6, 5 anos de idade, eu me lembro de viver situações de guerra, como vocês tiveram a oportunidade de ver nesses últimos dias atrás. Eu me lembro de gente baleada na porta, pedindo para entrar, tia, me dá socorro. Morava eu e minha mãe. Tive a oportunidade de ver muita gente morta, muita coisa que na vida de uma criança abala. E na comunidade onde eu fui criado, existia um moço chamado Vicente, seu Vicente, a gente chamava ele carinhosamente. E o seu Vicente, ele iniciou um projeto de esporte. O seu Vicente tirava a gente de dentro da comunidade e fazia vislumbrar um mundo lá fora. O seu Vicente nos deu a oportunidade de conhecer o Aterro do Flamengo, tantos outros campos que você possa imaginar no Rio de Janeiro, e a gente, criança, que crescia dentro daquele ambiente, só via aquele tipo de coisa, teve a oportunidade de entender e ver que existia um mundo lá fora. Então, esse trabalho que o ICV faz, que a Tatinha faz, que a sua igreja faz, é um trabalho que tem a condição e a possibilidade de mudar o destino de muita gente. Então, eu queria te encorajar, queria fortalecer esse recado que a gente tem dado aqui, que startou no domingo passado, para que você participasse. E o trabalho de transformação, de libertação, de cura é com Deus. Mas essa semente que Ele já plantou no nosso coração, a gente pode continuar levando ela com a gente por onde a gente for. Amém? Eu queria deixar aqui mais um recado breve. Como alguns de vocês sabem, eu e Gisele lideramos ali o Betânia Família. Junto tem o Romão, a Lucila, a Gisele e o Amorim. Mas Gisele
Amorim, Romão e Lucila já estão trabalhando muito, então a gente tem ficado ali mais efetivo. E no próximo sábado, às 19 horas, a gente tem o nosso encontro ali. A gente tem feito um encontro para casais e o nosso objetivo inicial é um trabalho recente, é um trabalho novo, da gente conectar enquanto igreja. Então a gente tem ali uma temática, a gente tem ali assuntos para tratar, mas especificamente o nosso objetivo é que a gente se conheça, que a gente seja uma base de apoio para os casais da igreja, para as famílias da igreja. Então eu queria encorajar você, casal, que está aqui nessa noite, que está me ouvindo, a estar com a gente ali no próximo sábado e vai ser bênção. Amém? Eu tenho uma palavra nessa noite, tenho tempo, eu brinquei com o Romão, que eu vou ficar de olho no opressor, que é aquele relógio que fica ali. E eu confesso que eu já tenho oportunidade há alguns anos, né, de falar de Jesus. E uma coisa que eu aprendi desde o início da minha caminhada são 3 coisas: o trabalho na igreja, a pregação da palavra, e quando eu tenho a oportunidade de ouvir alguém, dentro desse contexto da nossa fé, de levar isso com muita responsabilidade. Eu entendo esse lugar de fala, de escuta e de cuidado e de serviço também como algo de muita responsabilidade. Então, eu tremo e temo de verdade de estar aqui e de estar nessas condições de liderança. E cada pessoa que prega tem seu jeito, cada pessoa que prega tem sua forma de falar, de estudar. E eu tenho a minha. E uma das que eu tenho enquanto eu recebo um convite é de orar e tentar discernir aquilo que Deus quer falar. Cara, mas como foi difícil essa palavra de hoje. Eu mergulhei num texto que eu entendi que Deus queria falar sobre aquele assunto, sobre aquele texto, e fui. Quando chegou na semana, umas 2 semanas atrás, eu falei com a minha esposa, falei, cara, não tô legal, não tô com paz para poder falar sobre e tal. E aí eu fui tentar ver outros textos, outras coisas, e encontrei um outro texto, entendi que Deus tratava da mesma coisa que Ele queria tratar no outro texto, mas eu continuei assim, meu Deus, não queria falar, mas eu entendo que vai ser bênção. Esse texto está lá em Lucas, no capítulo 1, a partir do verso 5. Eu vou olhando por causa do meu amigo opressor lá, que ele já está me olhando, o relógio, tá, gente? Lucas 1, a partir do verso 5, diz assim: Quando Herodes era rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Sua esposa Isabel também pertencia à linhagem sacerdotal de Arão. Zacarias e Isabel eram justos aos olhos do Senhor e obedeciam cuidadosamente os mandamentos e estatutos do Senhor. Não tinham filhos, pois Isabel era estéril e ambos já estavam velhos. Certo dia, Zacarias estava servindo diante de Deus no templo, pois seu grupo realizava o trabalho sacerdotal conforme a escala. Foi escolhido por sorteio, como era de costume dos sacerdotes, para entrar no santuário do Senhor e queimar o incenso. Enquanto o incenso era queimado, uma grande multidão orava do lado de fora. Então o anjo do Senhor lhe apareceu à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. O anjo, porém, lhe disse: Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho, e você o chamará João. Você terá grande satisfação e alegria, e muitos se alegrarão com o nascimento do menino, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Nunca tomará vinho nem outra bebida forte, será cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. Fará muitos israelitas voltarem ao Senhor seu Deus. Será um homem com o espírito e o poder de Elias, e preparará o povo para a vinda do Senhor. Fará o coração dos pais se voltar para os filhos, e levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. Zacarias disse ao anjo: Como posso ter certeza de que isso acontecerá? Já sou velho, minha mulher também é de idade avançada. O anjo respondeu: Sou Gabriel e estou sempre na presença de Deus. Foi ele que me enviou para trazer estas boas novas. Agora, porém, você ficará mudo até os dias em que essas coisas acontecerão, pois não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no devido tempo. Enquanto isso, o povo esperava Zacarias sair do santuário e se perguntava: por que ele demora tanto?
Quando finalmente saiu, não conseguia falar com eles, e perceberam por seus gestos e seu silêncio que havia tido uma visão no santuário. Ao fim de seus dias de serviço no templo, Zacarias voltou para casa. Pouco tempo depois, sua esposa Isabel engravidou e não saiu de casa por 5 meses. Como o Senhor foi bom para mim em minha velhice, exclamou ela. Tirou de mim a humilhação pública de não ter filhos. Amém. Pai, eu quero te agradecer por essa oportunidade, quero te agradecer por fazer parte da tua igreja e quero colocar diante de ti a tua palavra, Senhor. Tu sabes do meu temor, do meu tremor, tu sabes também da minha angústia. Enquanto essa oportunidade surgiu, eu sei também, ó Deus, do que tu tens a tratar, do que tu queres tratar, e quero te pedir, Pai, fala com a tua igreja, fala com a gente, de forma que a gente saia daqui disposto a mudar, disposto a viver um novo tempo, uma nova história contigo, em ti e através de ti, Pai. É no nome do teu Filho amado Jesus que nós oramos. Amém e amém. Então, vou dar um contexto rápido. Esse contexto de Lucas 1, a partir do verso 5, ele é um contexto onde o Império Romano dominava, era um contexto de muita agitação política, e o texto diz que existia um sacerdote chamado Zacarias. E, não sei se você lembra, o sacerdote era meio que um mediador entre Deus e o povo. Então, Zacarias tinha ali essa responsabilidade, ele servia no templo, ele oferecia um incenso, porque, só para trazer a memória rápido, existia o santuário, o povo não podia entrar, o povo ficava lá fora no pátio, o sacerdote era aquele que entrava no santo lugar para poder oferecer ali o incenso, e o sumo sacerdote entrava no santíssimo lugar. Então, o objetivo, o trabalho de Zacarias era esse. Ele, enquanto sacerdote, era esse que fazia mediação entre Deus e o povo. Então, ele era responsável pelo culto, pela intercessão, pela revelação. Aquilo que Deus tratava com ele, ele era responsável para poder trazer para o povo que ficava lá do lado de fora esperando. E no decorrer aqui do texto, aqui no verso 6, diz que Zacarias e Isabel eram justos aos olhos do Senhor e obedeciam cuidadosamente todos os mandamentos e estatutos do Senhor. E aqui foi onde Deus começou a me pegar. Zacarias e Isabel eram justos aos olhos do Senhor. Ou seja, a gente está tratando sobre uma temática de lar, de serviço. E a família de Zacarias e Isabel, aos olhos do Senhor, era uma família justa. Eu quero começar te fazendo uma pergunta. Quando Deus olha para a tua família, que tipo de família Ele vê? Quando Deus olha para a tua casa, para o teu relacionamento, marido, esposa, filhos, qual é a família que Ele vê? Porque aqui diz, Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente os mandamentos. Uma das primeiras coisas que a gente precisa ter em mente, hoje a gente tem muita gente falando muita coisa na internet, nas igrejas, e a gente fala o tempo todo sobre como fazer, faz isso, faz aquilo, faz dessa forma, e em muitos momentos eu observo que a gente deixa de lado o principal, e o principal é ser fiel a Deus, se relacionar com Deus, trazer o ambiente de Deus para dentro da nossa casa. Então, às vezes, a gente quer buscar muita técnica, quer buscar muito a fazer, quer buscar muita coisa e acaba deixando de lado o principal. Continuando aqui. Eles, dentro desse contexto, como eu falei no início, era um contexto de muita agitação política. E muitos sacerdotes daquela época haviam se corrompido, se misturando com o Império Romano, negociando coisas ali. E mesmo diante desse cenário, mesmo diante da corrupção daquele tempo, mesmo diante de tudo que ruim que acontecia naquele tempo, Isabel e Zacarias se mantiveram firmes, Isabel e Zacarias continuaram comprometidos. Então, se eles, naquele tempo, onde existia um império, onde existia alguém que dominava sobre eles, conseguiram se manter fiéis ao Senhor, eu e você é fichinha. Cabe muito mais a gente assumir essa responsabilidade do que colocar desculpa.
enquanto família. O nosso papel enquanto família é assumir a nossa responsabilidade e manter firme a nossa aliança com Deus. Porque fala que eles eram de linhagem sacerdotal, ou seja, eles já tinham uma relação com Deus, eles já tinham uma relação espiritual, e a despeito daquela realidade, a despeito daquele tempo, a despeito do Império Romano que dominava, eles continuavam sendo fiéis aos olhos do Senhor. E eu quero te pedir encarecidamente que você pegue essa palavra nessa noite. Independente do teu contexto, independente do teu momento, independente da história que você esteja vivendo hoje, guarda a tua aliança com Deus. Guarde a tua fidelidade ao Senhor. Vamos continuar. No verso 7 diz: não tinham filhos, pois Isabel era estéril e ambos já estavam velhos. Aqui aparece um problema. E eu não sei se você ou sua família tem um problema, mas eu quero dizer que eu e minha família temos alguns. Mas esse aqui não era um problema comum. Aqui diz: não tinham filhos, Isabel era estéril e eles ainda estavam velhos. Ou seja, não tinham nem mais esperança. Olhando para essa história, eu fiquei pensando, me colocando no lugar de Zacarias, ele já não tinha a esperança de segurar um bebê no colo. Ele já era velho. Isabel era estéril. E nesse contexto, hoje a gente vive uma outra coisa. Um casal hoje opta por não ter filho. Nesse tempo aqui, um casal que não tinha filho era considerado um casal amaldiçoado. Para começar a história. Então já existia ali um estigma em cima da família deles. Era uma família que tinha esse sinal considerado pela sociedade como uma família amaldiçoada. Era uma família que não tinha mais esperança porque já estavam velhos. Ainda tinha dificuldade da esposa, que não podia ter filho. E aí, trazendo para hoje, eu não sei qual é a impossibilidade, eu não sei qual é o impossível, eu não sei qual é a dificuldade que você tem lá na tua casa. Mas eu quero te dizer uma coisa. Uma vez que você permanece se relacionando com Deus, uma vez que você permanece nesse contato, nessa relação, nessa fidelidade ao Senhor, ainda que Ele não mude, ainda que Ele não realize esse impossível, ainda que Ele não faça o milagre, Ele continua cuidando de você e da tua casa. Ele continua cuidando da tua história. Ele continua guardando você e a sua família. Eu não sei qual é o diagnóstico, eu não sei qual é a dificuldade, não sei se é um divórcio que está batendo na tua porta, mas eu quero te dizer uma coisa. O Deus que foi com Isabel, o Deus que foi com Zacarias é o mesmo Deus que continua cuidando da igreja dele e está cuidando da tua casa. Ser estéril era o sinal para muitos de castigo. E às vezes a questão é tão difícil, tão doída, que a gente parece que está sendo castigado por alguma coisa que a gente fez. Tem gente aqui dentro que tem alguma dificuldade até de crer em milagre. Tem gente aqui dentro que tem dificuldade de crer que Deus pode mudar a sorte, porque já há muito tempo vem passando por tempo difícil, vem sendo espremido pela vida, vem passando por tempo de dificuldade, vem passando por um momento de luta. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da tua história, porque se você fizer uma linha do tempo, voltar na tua história, você vai observar que muitos de nós nem aqui era para estar mais. Quando eu consigo parar e pensar nisso, eu consigo observar a fidelidade de Deus desde o dia que eu nasci até o dia de hoje. Não era para estar aqui. O que eu estou fazendo aqui? Eu não sei explicar. É a graça, é o amor, é o cuidado de Deus. E muitos, ou todos nós, só estamos aqui porque Ele tem cuidado de nós. Uma terceira coisa, eles não tinham esperança. Eles não tinham esperança. E de repente tu entrou aqui sem esperança nenhuma. Eu tenho na minha família hoje uma situação de uma prima que está fazendo tratamento de câncer. E eu coloquei o nome dela na oração dos homens. Eu estava conversando com a irmã dela recentemente. Eu falei, o quão difícil é enfrentar esse problema. Eu enfrentei com a minha mãe. Foi um processo muito rápido, até o falecimento dela, e o quanto isso tem o poder de roubar a nossa esperança, cara. O quanto isso...
E não só isso, pode ser uma enfermidade, pode ser uma falta de dinheiro, pode ser um desemprego, pode ser a situação difícil que for. E a nossa humanidade realmente é frágil. E a gente, às vezes, acaba perdendo a esperança mesmo. Às vezes a gente acaba entendendo que não vai acontecer nada de novo mesmo. Mas eu não tenho essa autorização para falar que Deus vai fazer, mas a minha oração é que Deus entre nesse teu impossível, meu irmão. A minha oração é que Deus visite esse teu impossível, essa tua dificuldade, e que durante essa semana boas notícias cheguem na tua vida, na tua casa, na tua família. Que tu possa sair daqui nessa noite crendo nesse Deus que tem o poder de mudar a nossa sorte. Continuando mais um pouco. A partir do verso 8 diz: certo dia Zacarias estava servindo diante de Deus no templo. Eu quero parar aqui. A vida estava difícil, a mulher era estéril, ele não tinha mais esperança, os dois eram velhos, não tinham filhos. E independente dessa situação toda, desse impossível todo, Zacarias estava servindo. Ou seja, Zacarias continuava servindo. Eu me lembrei da poesia, podemos chamar assim, do Delino Marçal. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Eu não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Zacarias está dizendo isso aqui para a gente. Não importa se o meu milagre não chegou, não importa se o meu milagre vai chegar, a minha posição é uma. Sou filho, sou servo e vou continuar sendo independente do meu milagre chegar ou não. Zacarias estava servindo diante de Deus no templo, pois seu grupo realizava o trabalho sacerdotal conforme a escala. Foi escolhido por sorteio, como era de costume dos sacerdotes, para entrar no santuário do Senhor e queimar o incenso. Enquanto o incenso era queimado, uma grande multidão orava do lado de fora. Então um anjo do Senhor lhe apareceu à direita do altar do incenso, e ao vê-lo, Zacarias ficou abalado e assustado. O anjo, porém, disse: não tenha medo, Zacarias, a tua oração foi ouvida. Isabel, tua esposa, lhe dará um filho e você o chamará João. Mesmo diante de todo o impossível, mesmo diante de toda a dor, mesmo diante de toda a dificuldade, continuava servindo e tinha uma vida de oração. Eu não sei o que está se passando na tua vida hoje, mas Deus de repente me trouxe aqui para te dizer uma coisa: se mantenha firme, se relacione comigo. Não importa o teu impossível, a tua dificuldade, a tua dor, tudo o que está acontecendo de ruim na tua vida, permaneça fiel e se relacione comigo. Zacarias recebe uma notícia, ele entra para servir, está vivendo sua vida, fazendo seu trabalho, era o que tinha que ser feito. Aparece um anjo e diz para ele: a tua oração foi ouvida. Isso aqui me deixou curioso, porque o anjo fala: a tua oração foi ouvida, mas não diz qual oração foi ouvida. Não diz se foi uma oração que ele fez há 30 anos atrás, não diz se foi oração que ele fez hoje de manhã, se foi oração que ele fez ontem. Isso aí me fez viajar. Por quê? Existem orações que eu fiz há 20 anos atrás que hoje eu já não faço mais, porque ele não respondeu. Mas o fato dele não ter respondido não significa que ele não ouviu. Porque quando o anjo chega, o anjo fala: tua oração foi ouvida. Ele não fala qual foi a oração. De novo, eu não tenho permissão para dizer que ele vai responder. Mas a minha oração é que nessa semana ele responda a oração que você nem lembra mais que fez. E que quando a resposta chegar, você vai lembrar: pô, essa oração eu fiz há tantos anos atrás e eu nem sabia mais que Deus tinha ouvido e que essa oração ia chegar. Um pouquinho antes do anjo aparecer para ele, diz que ele foi sorteado. E aqui, dentro desse contexto, era um processo também natural. Só que tem uma informação que é muito importante. Esse sorteio,
uma pessoa que era sorteada era tida como um sinal de Deus, mas dentro dessa realidade aqui, existiam aproximadamente 20.000 sacerdotes, e a sorte cai em cima de Zacarias, que era velho, final de carreira, já não tinha mais esperança. De repente, você está aqui nessa noite sem esperança, talvez tua idade para muita coisa já passou, mas enquanto eu estava lendo essa palavra, eu falei com Deus: Pai, puxa a senha desse irmão. Porque, às vezes, a gente... Eu brinco muito com o Tiago é de origem assembleana, eu também sou, e a gente, às vezes, cai em alguns ambientes, e eu não estou falando da Igreja Batista Betânia, eu estou falando ambiente mesmo, seja aqui, seja fora, e a gente passa a racionalizar tudo. A gente passa a querer trabalhar a fé. Eu até brinco muito com a Gisele, que é minha esposa, que ela às vezes fala: não, uma fé racional. Eu falo: gente, não existe fé racional. A fé não é racional. Não existe fé racional. Então, às vezes, a gente está aqui e trabalha com essa mentalidade da fé racional. Não, eu tenho fé, mas... E assim, cara, confia no médico. Confia no teu estudo, estuda mesmo. Vai para cima, se prepara, trabalha, faz o que tiver que fazer. Mas na boa, na hora de puxar a senha e mandar o anjo descer, só tem um que pode fazer isso. Na hora de falar assim: Gabriel, vai lá e fala para o meu servo, Gabriel, que a oração dele foi ouvida. Cara, não é o teu diploma que vai fazer isso, não é o médico pode até chamar a tua senha, mas quem vai mandar o anjo falar com ele, só tem um que pode fazer isso. Então, meu irmão, minha irmã, nessa noite, sai daqui entendendo que, por mais que pareça impossível, existe um Deus que ainda ouve oração. Existe um Deus que cuida da gente. Existe um Deus que pode de hoje para amanhã liberar aquilo que parecia impossível para mim e para a tua vida. Verso 18. Zacarias disse ao anjo: como posso ter certeza de que isso acontecerá? Já sou velho e minha mulher também é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel e estou sempre na presença de Deus. Foi Ele quem me enviou para lhe trazer essas boas novas. Agora, porém, você ficará mudo até os dias em que essas coisas acontecerão, pois não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no devido tempo. Enquanto isso, o povo esperava Zacarias sair do santuário e perguntava por que ele demorava tanto. Quando finalmente saiu, não conseguia falar com eles e perceberam por seus gestos e seu silêncio que ele havia tido uma visão no santuário. Ao fim dos seus dias de serviço no templo, Zacarias voltou para casa. Até aqui. Existia um povo esperando Zacarias do lado de fora. E como eu falei, dentro dessa liturgia, ele entrava para poder acender o incenso, o povo ficava lá fora orando. E quando a fumaça subiu, o povo entendia: minha oração subiu. E ele saía com a informação: deu tudo certo, Deus recebeu a nossa oração e liberava esse povo com a bênção. Por isso que o povo também ficava lá fora esperando, e essa referência você vê lá em Números 6, a partir do verso 22. Então o povo ficava ali fora, como sinal de reverência, ficava orando, mas também ficava esperando. Assim como a gente tem hoje a bênção apostólica, esperava Zacarias sair para liberar. Só que acontece que Zacarias duvida da palavra. Tô velho, minha esposa é estéril. Não acredito não, cara. O anjo desceu aqui, beleza, anjo, fiquei com medo quando tu apareceu, é legal a palavra, mas eu não acredito mais não. Me dá um sinal, fala aí, como é que isso vai acontecer? Aí o anjo, cara, valeu, eu trouxe a mensagem, mas porque você não acreditou, tu vai ficar mudo. Então o povo fica esperando ele, quando ele sai mudo, faz gesto, mas ninguém entende nada.
Eu fiquei pensando, porque aqui diz que o anjo falou para ele que ele ia ficar mudo por causa disso. Mas nem tudo que Deus te fala aqui é para tu sair falando lá fora mesmo. Vai ter coisa que Deus vai te falar aqui dentro do santuário, tu vai querer sair lá fora. Porque pensa comigo, vamos construir aqui uma cena. Ele está lá dentro. Então, quando ele sai, ele tem que sair e liberar a bênção. Mas com certeza tinha alguém que ia perguntar, e aí, Zaca, como é que foi? Ele ia falar, irmão, tu não sabe. Apareceu um anjo lá e falou que vai acontecer isso e aquilo. Nem tudo que você ouve aqui dentro é para você falar lá fora. Deixa acontecer. Deus está tratando coisa com vocês aqui durante esse tempo. E a gente fica empolgadaço querendo levar lá fora e falar para todo mundo, minha sorte vai mudar. Só que Deus hoje está falando para você, fica quietinho, deixa eu fazer. Porque quando Ele faz, todo mundo vê, não precisa falar nada. Está feito. Está feito. Olha o que diz o verso 24. Pouco tempo depois, sua esposa Isabel engravidou e não saiu de casa por 5 meses. Como o Senhor foi bom para mim em minha velhice, exclamou ela. Tirou de mim a minha humilhação pública de não ter filhos. Nem tudo que Deus te fala aqui é para você sair lá e falar. E nem tudo que Deus faz na tua vida é para exposição. Olha como é que a coisa combina. Com Zacarias é uma coisa, ele não fala. Com Isabel, ele dá. Isabel recebe. Em vez dela sair para a rua, aqui, ó, parecia impossível, está aqui, está realizado. Durante 5 meses ela fica dentro de casa. Tem coisa que Deus faz na tua vida que não é para exposição, é para propósito. Eles não tinham filhos, Deus deu muito mais do que filho. Deus deu um profeta. Deus deu quem ia preparar o caminho para o Messias. Eles oravam por um filho. Você está orando pela cura. Você está orando pelo emprego. Você está orando pelo teu impossível. Mas deixa eu te dizer uma coisa, isso aqui eu posso dizer. Ele nunca responde só o que a gente está pedindo. Se for da vontade dele, se prepara. Que além da 100, ele responde muito além do que pedimos ou pensamos. Agora tem um detalhe importantíssimo. Deus, eu falei isso numa quarta-feira, Deus não tem problema nenhum de realizar um milagre. Pelo contrário, Ele libera uma palavra e aquilo que estava fora do lugar volta para o lugar, o que era impossível se realiza, Ele não tem problema nenhum. Ele é o Todo-Poderoso. Mas nós sim temos uma dificuldade, que é de condicionar a nossa relação com Ele por aquilo que Ele faz pela gente ou deixa de fazer. Se eu estou recebendo, se eu estou vivendo a melhor fase da minha vida, eu estou aqui de boaça, estou bem, estou adorando, estou buscando e tal. Mas se uma coisa dá errado, degringola tudo. E de repente, de tudo que eu falei, Deus te trouxe aqui para tratar contigo só de uma coisa. Independente do que está acontecendo na tua vida, permaneça fiel a Ele. Independente daquilo que você sonha, deseja, independente se as coisas estão indo bem, independente se a porta do emprego está acontecendo, está abrindo, se está vivendo o melhor ou o pior momento da sua vida,
O teu relacionamento com Deus não pode ser por aquilo que Ele está fazendo ou deixa de fazer. Ah, mas eu já orei faz muito tempo e eu não vejo nada. O teu relacionamento com Ele não é por aquilo que você vê. A tua vida em intimidade com Deus não é por aquilo que você vê. Eu torno a repetir. Deus ouve as orações dos filhos. E mesmo que demore, você nem ore mais sobre isso, se for da vontade dele, Ele responde, e a resposta é sempre maior, é melhor, é mais impactante. Então deixa a resposta com quem pode responder. Deixa o impossível com quem pode resolver. Continua orando, perseverando, lutando, buscando, sendo igreja, trabalha, cuida da tua família, porque é um detalhe importante. Quando lá em cima fala que eles eram justos e obedientes, não tem como ser justo e obediente e tua casa ser um inferno. Não tem como ser justo e obediente à Bíblia, à palavra, aos princípios que aqui diz, mandamentos e estatutos. Cara, e teu relacionamento com teu filho ser horrível, teu relacionamento com a tua esposa ser ruim. Vamos colocar cada coisa no seu devido lugar, alguns precisam voltar a um posicionamento, outros precisam se posicionar, alguns precisam se consertar, alguns precisam sair daqui nessa noite e voltar a olhar para sua família. Porque lá em cima diz, lá no verso 6, que eles eram justos. A família, quando Deus olhava para aquela família, Deus via obediência, justiça. É uma oração que eu faço todo dia, essa eu faço todo dia. Senhor, nos ensina a viver de tal forma aqui em casa, que o Senhor tenha a alegria de habitar aqui junto com a gente. Essa eu faço todo dia. Fala que não é por... Eu brinco com a Gisele. Fala que não é por muita repetição, mas, pô, essa daqui eu repito, cara. Porque às vezes é difícil dentro de casa. E às vezes os impossíveis que a gente vive dentro de casa são produzidos por nós mesmos. Ah, é impossível minha família ser feliz, é impossível. E aí a gente joga, é porque não tem dinheiro, é porque não viaja, é porque não faz isso. Cara, não é. Busca viver em paz. Busca viver bem em família. Hoje não tem mais, mas antigamente o povo era feliz sentado na calçada de casa. A vovozinha, os netos brincando. Era bom. O louvor pode subir, por favor. E a minha oração nessa noite é que Deus nos visite mesmo, Ele confronta mesmo. E o bom da gente que prega é que a gente apanha mesmo aqui, apanha lá, e tem coisa que a gente fala aqui que a gente não tinha preparado para falar lá. Então, assim, que Deus nos abençoe nessa noite, que Deus nos capacite para que a gente possa viver uma vida que Ele se alegre em habitar na nossa casa, Ele se alegre em habitar na nossa família. E eu torno a repetir, os impossíveis, as dificuldades que você tem vivido no teu hoje, dentro da tua casa, com a tua família, cara, entrega para Ele. Entrega na mão dEle. Que por mais que pareça que Ele não está vendo, que Ele não está ouvindo, um dia Ele pode mandar Gabriel trazer a notícia. Tua oração foi ouvida. Espero que, de alguma forma, essa palavra te abençoe, tenha te abençoado, abençoe você que está ouvindo pela internet, e que seja uma semana de boas notícias e de boas surpresas. Deus abençoe. Aleluia!